O rádio era o centro da cidade, não só em Ponta Grossa, mas em todo o Brasil. O rádio era o companheiro diuturno de todas as pessoas. Era o contato com o mundo através do rádio. O rádio estava continuamente na cozinha das casas e funcionava de manhã até a hora de dormir. Eu praticamente nasci com a Rádio Clube Ponta Grossense e graças à desenvoltura, à coragem de dois homens, Manuel Machuca e Abílio Osman, ela foi inaugurada oficialmente, então, no dia 21 de janeiro de 1940. E esse prédio, João Pascoal, ele foi construído especialmente para a Rádio Clube. Ela iniciou na Avenida Ernesto Vilela, lá ela permaneceu por cerca de 1 a 2 anos, e em 42 ela transferiu-se para a Rua 15 de Novembro, onde ela se encontra até os dias de hoje. E naquela época a única rádio em Ponta Grossa era a Rádio Clube, e ela então foi construída já com auditório. Então lá eu lembro muito bem, o prédio ainda existe, a gente subia as escadas e daí tinha o auditório. As cadeiras eram cadeiras tipo de cinema, só que não eram estofadas. E o palco era relativamente grande, não sei se ele era tão grande porque eu era tão pequena, né? Mas a imagem que eu tenho é que ele era grande. E aí vem o que você quer definir como auditório de rádio. Os artistas da época eram os mesmos da Rádio Nacional, que desfilavam pelo Brasil inteiro. Então os artistas viviam viajando, porque eles ganhavam cachês, não existiam shows monumentais, shows como hoje de 30 a 40 mil pessoas, não existiam. Então eram shows em auditórios, como aqui no auditório da Rádio Clube, nós tínhamos os maiores cantores do Brasil. E a bem da verdade, na época, o rádio exercia o papel que hoje é exercido pela televisão, com programas de auditório, com novelas ao vivo, muitas delas ao vivo, depois é que partiu-se para as gravações das novelas. Os programas de auditório eram muito bonitos, com uma afluência de público das maiores. Por exemplo, aqui no auditório da Rádio Clube Ponta Grossense, nós tivemos as presenças de grandes astros da música brasileira. Cantaram aqui em Ponta Grossa, nos estúdios da Rádio Clube, no auditório da Rádio Clube. O auditório recebeu as presenças de Carlos Galhardo, Orlando Silva, o cantor das multidões, a dupla Jararaca e Ratinho, a dupla Alvarenga e Ranchinho, também Pedro Raimundo teve muitas vezes aqui no palco com a sua sanfona, e era uma sanfona que, ao apagar das luzes do palco, essa sanfona ela apresentava cores, multicores. Então era uma coisa diferente que o Pedro Raimundo trouxe lá do Rio de Janeiro. No setor do lazer, do divertimento, nós mantivemos no auditório da Rádio Clube Ponta Grossense inúmeros programas de auditório. Tivemos programa infantil com grandes revelações, por sinal. Tivemos o programa Baú de Surpresas. Variedades João Vargas de Oliveira era um programa de auditório também de grande movimentação que superlotava o nosso auditório e tinha grande repercussão na cidade. Show Sudã, patrocinado pela Companhia de Cigarros Sudã, era outro programa de auditório que a Rádio Clube mantinha naquela época. Então nós tínhamos praticamente 4 programas de auditório por semana, numa fase que não existia televisão e que o auditório era praticamente o programa de grande satisfação e de grande entusiasmo do público. A radiodifusora, que iniciou atividades na Vicente Machado no final dos anos 50, também montou seu auditório na Rua Coronel Dulcídio. E ali haviam programas também, Maratona Estudantil, com a Rosemarie e o Fernando Lopes Pereira. Havia também
ao programa Audições Que Sabor, com o comando do Luiz Frederico Deichmann, o Infidêncio. E esse programa era transmitido pela Rádio Central do Paraná, e como não havia auditório, o programa era realizado, era desenvolvido no Clube Princesa dos Campos, no Clube Verde. Naquela época era de madeira o clube. E eu também fazia parte, porque eu sempre fui macaco de auditório aqui em Ponta Grossa. Havia emissoras que não possuíam auditórios e por isso faziam uso de cinemas locais para apresentar os seus programas. O Cinepax, por exemplo, abrigou um programa de calouros. Nós tínhamos programa de auditório depois da Clube, Rádio Clube, que até hoje está no mesmo local, na Rua 15. É o Festa na Estância. Festa na Estância. Festa na Estância. E depois da Clube a gente foi para o Cine Caribe. Naquele tempo tinha um Cine Caribe lá na Balduino Táxi. E tivemos programa no Cine Caribe também com bailarinas, né? Era muito sucesso, vinha artistas de São Paulo se apresentar com nós lá no Cine Caribe. E tivemos também um programa muito bonito no Cine Pax, no bairro de Oficinas. Consegui entrar na Rádio Santana, e a Rádio Santana tinha também o seu programa de auditório. E tem o nosso auditório hoje, que chama-se Centro Cultural, aqui no nosso edifício, e que era o auditório. Nós tínhamos aqui, para lembrar, algumas figuras que vieram de fora para cá, para Ponta Grossa, residir aqui. Tio Irpídio, que era um senhor já de idade, tocava sua gaitinha de 8 baixos, se apresentava no auditório. Ivan Taborda, que tornou-se famoso no Paraná todo, e eu tive a oportunidade de estar ali ao lado dele, na época dos auditórios, e aqui tínhamos o nosso, e também nas apresentações, Gelson Cardoso, que está hoje conosco, e tantos outros. Não posso me recordar agora dessas figuras todas, mas os auditórios ficavam tomados pelas pessoas, porque gostavam de vir prestigiar esses eventos. Eu lancei aqui na Rádio Clube o show de calouros na década de 80, após o auditório ter sido abandonado por muitos e muitos anos. Então o Barro Júnior conseguiu essa autorização de eu lançar um programa show de calouros. Eu tive que pintar o auditório, eu mesmo peguei um pincel e fui pintando, compramos tinta e eu pintei o auditório, aqui o palco, para que realmente o ouvinte que aqui estava tivesse uma sensação melhor. Aí deste show de calouros, eu participei com o Irani Terra do programa O de Casa. Era um programa gaúchesco, com músicas gaúchas, e vinham os cantores, as duplas, os trios, e eu então participei. E aí nós resolvemos transferir esse programa O de Casa para o Domingo Alegre. Então fazíamos o programa O de Casa das 8 às 21 horas e das 21 às 22 fazíamos o Domingo Alegre. E eu sempre participando desses programas de auditório. Aos domingos pela manhã, esse que vos fala produziu e apresentou um programa especialmente infantil, chamado A Festa do Bolinha. Maratonas, concursos e apresentações musicais a cargo do conjunto Slippers. O auditório ficava lotado de pais e filhos que participavam das manhãs de domingo na Rádio Clube. E a gente gostava muito, todas as minhas amigas, os amigos, então a gente colocava aquela roupa domingueira, né? Na época a gente tinha roupa para ir para a escola, roupa para sair todo dia, mas tinha roupa de domingo, que a gente usava para ir à missa e que a gente usava para ir até a PRJ2. Todas as noites em Ponta Grossa, as famílias se dirigiam à Rua 15 e aqui, enquanto faziam o footing e os rapazes namoravam as moças inicialmente só através dos olhares, a PRJ2 transmitia a música de frente a este edifício que ainda hoje ocupa, e os programas de auditório em que teria que vir horas antes para conseguir lugar. Então, eu era um frequentador do auditório da Rádio Clube. Aqui nós tínhamos o Baú de Surpresas, um programa excepcional que era comandado pelo Normando Ferreira Lopes. E mais tarde, com a saída do Normando, que foi para Curitiba, o Barro Júnior é que apresentava o Baú de Surpresas. E esse programa tinha muitas brincadeiras, e eu me lembro uma brincadeira
Pio Barros Júnior pediu a presença de 5 pessoas no auditório, 5 rapazes, e um desses 5 rapazes foi Osíris Nadal. E o Barros Júnior, então, ele pediu para esses 5 rapazes buscarem nas ruas de Ponta Grossa um vagalume. Então a rapaziada tinha que correr em busca deste vagalume. Também quando tinha Dia das Mães, eu sempre fazia, eu gostava de fazer uma florzinha para cada mãezinha que ia lá, fazia uma lembrancinha com um cartãozinho, colocava uma florzinha, dava, enfeitava o auditório, colocava flor nas cortinas. Época de festa junina, a gente ensaiava quadrilha, apresentava o noivo, a noiva, e o pessoal dançava quadrilha. Eu digo, o pessoal dançava porque quase sempre eu comandei a quadrilha, né? Eu comandava a quadrilha. Mas era um pessoal mesmo do auditório que participavam da quadrilha. Brincadeiras tipo... Do auditório, alguém sabe escrever corretamente Alka-Seltzer? Alka-Seltzer era o antiácido da época. Você sabe como escrever Alka-Seltzer? Então tinha um quadro negro, a pessoa vinha e escrevia. Ou então, você sabe... cantar o hino nacional brasileiro sem qualquer erro. Ou então outro tipo de brincadeira que tinha o isqueiro que acendia mais vezes sem falhar. Eram brincadeiras que iam surgindo à medida que o programa se desenrolava. Agora, uma coisa bacana que acontecia na época, nos programas de auditório, era do respeito. O respeito. Eram famílias, levavam crianças, inclusive, muitas vezes, eram famílias, eram casais de namorados, o respeito, né? As pessoas vinham mesmo para passar assim, um entretenimento gostoso. Aqui na Rádio Clube Ponta Grossense, aos domingos à noite, nós tínhamos um programa chamado Estância Gaúcha. Fazia fila na frente para que as pessoas entrassem no auditório. E muitas vezes... eram feitas segundas apresentações, outras apresentações, para atender o público que ficava sem ter assentos aqui no auditório. Outro fato é o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga estava sendo anunciado com a presença dele aqui no palco, mas parece que a cidade toda, Ponta Grossa inteira, queria ver Luiz Gonzaga, e não caberiam aqui. Então o Luiz Gonzaga teve que se apresentar na sacada da Rádio Clube Ponta Grossense e foi fechado o trânsito. Então o povo Ponta Grossa inteira se reuniu para assistir e aplaudir o Luiz Gonzaga. Enchia, muita gente, muita gente. Nós fazíamos brincadeiras, era distribuição de brindes, concurso da mulher mais alta, do homem mais... do vestido de mulher. Ainda que eu fazia o homem vestido de mulher dançar com o Gelson ainda. Era maior. Muito animado. E como estava muita lotação, a gente não tinha mais espaço. O pessoal ficava no palco, ao redor, na escadinha, tinha uma escadinha, o palco, assim. O pessoal ficava no palco, não tinha mais aonde colocar a gente. Então a gente decidiu passar para um cinema que tinha aqui em Ponta Grossa, que era o Cine Caribe. As pessoas iam lá, namoradinhos, casais e pessoas que tiravam o sábado à tarde, o domingo à tarde para assistir aos programas sertanejos e até mesmo para cantar, para declamar um poema, para tocar o seu acordeon, receber os aplausos. E era tão gostoso. E participar de um programa desse era uma emoção. Né? Eu lembro, na época, quanto tempo eu fiquei ensaiando a poesia que chamava, o título da poesia era O Ninho do Tico-Tico. E eu devo ter dito muito bem na época, graças à minha avó Olímpia, porque fui muito aplaudida, a garotada adorou, né, o Ninho do Tico-Tico. E ao final, então, a gente recebia uma premiação, né, os primeiros lugares, enfim, aqueles que se saíam melhor, então recebiam que até eu guardei até hoje, porque foi o meu primeiro diploma ao mérito.
Então, pela minha participação, eu recebi esse diploma e foi em fevereiro de 1952, né? O povo gostava muito, né? Porque naquela época a televisão era bem pouca, né? Então, eles iam no programa de auditório para se divertir. As famílias, levavam as criancinhas, tudo era lindo mesmo. Era muito gostoso. As pessoas escreviam as cartas no programa do auditório, como enfeitavam todas as cartinhas, faziam desenho, florzinha, coraçãozinho. Era muito bom. Eu tenho uma lembrança assim muito gratificante mesmo. As moças, elas gostavam de fazer o penteado, como eu fazia, eu tinha um cabelo compridão, né? Usava umas tranças, assim, elas faziam aquelas tranças também, e de um modo assim de dar risada, elas também davam risada, assim, entendeu? Era na época assim, seria uma líder, né? Há muitos anos passados, esta vida eu abracei. Esta vida de artista a qual pensei abraçar sozinho. Por ela eu toquei tudo que tinha. Com o passar dos tempos, os programas foram rareando e a Rádio Clube reduziu o número de lugares, aproximadamente 30%, usando o espaço reduzido para a montagem de discoteca e posteriormente passando ao uso da FM Mundial, que ali iniciou suas atividades. E aí veio minguando com o surgimento da televisão, a TV Tupi apresentando esquetes, já pequenas novelas, apareciam alguns artistas, hoje setentões das novelas, alguns artistas que já estão vivos ainda começaram a surgir, moços que hoje têm 70, 80 anos e continuam atuando. Esses artistas começaram a fazer os primeiros esquetes e aí surgiu a televisão no Brasil. E foram minguando os programas de auditório. Aos poucos, as emissoras de rádio do interior foram escasseando os artistas e eles foram todos cantar na televisão. Ele não acabou assim, foi diminuindo a frequência, porque antes era todos os domingos, e depois ele foi espaçando até que ele acabou desaparecendo. E então, quando jovem, a gente já não mais frequentava a rádio. Certa noite preparei-me para cantar em um teatro dentro de uma função, onde havia muitos bravos companheiros defendendo como eu sou ganha-pão. Mas de repente o espique me anunciava e a cortina lentamente se abriu. Então entrei ao som dolente da orquestra e a plateia sorridente me aplaudiu. Então cantei um tango a sorrir, um velho tango que há muito eu não cantava. Fazia 20 e poucos anos que esse tango, por um motivo muito triste, eu não lembrava.